Saudações, caros ouvintes e telespectadores. Estamos começando mais um episódio aqui do podcast versão 90. Meu nome é Jonatas Alves. John Alves. Meu nome é William e eu faço terapia. Você viu que eu já errei meu nome. Você acha que eu preciso fazer começou terapia? Bem, né? A gente tá com um doutor aqui, pelo amor de Deus, João. E hoje o nosso entrevistado aqui é o psicólogo Fernando. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Estou muito satisfeito de estar na presença do Will e do John aqui. A gente tá feliz, cara. Bastante. E antes da gente dar início ao nosso bate-papo, meu celular está com som. Aí. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Importante. Patrocinadores. Você tem moto, Will? Eu tenho moto. Aí. Se você tem moto e mora aqui em Telêmaco ou em Baú, Oficina do Luizinho. Top. Não tem pra bater. Bom saber. Oficina do Luizinho. Esse dia eu vi um vídeo, a moto tava depenada, passou lá, a moto ficou zero. Ele lida com restauração. Restauração, manutenção, o que você precisar pra moto, Oficina do Luizinho no Embaú. Aí, ó, maravilhoso. Segue no Instagram, Oficina do Luizinho, e se você precisar de alguma coisa para manutenção de moto, restauração, Oficina do Luizinho. Legal. No Embaú. E, cara, uma almoção de domingo não tem nada melhor que um assado, não? Eu gosto de comer. Então, assados do passarinho ou passarinho assados. Legal. Tudo que em frango, porco. Coisa boa. Bovino, costela de porco, costela de boi, tem na passarinho assado. Se a pessoa for vegetariana, ela deixa de ser. Deixa de ser porque não tem como resistir. Coisa boa. É outro nível. Legal. Lá no Lobas Atacarejo, você encontra o passarinho assados. Legal. Beleza? Só encomendar lá com os nossos amigos. Tem no Instagram também. E com certeza vocês não vão se arrepender. Sensacional. Vamos lá então, Fernando. Há quanto tempo já que você tá nessa vida aí de ver se o pessoal tá bem aí ou não? Cara, impressionante de fazer essa lembrança, né? Uma volta aí no passado, né? Eu me formei final de 99. Caramba! Comecei a atuar, na verdade, assim, meu desejo era começar a atuar já no ano 2000. Para quem lembra, o ano do boom mundial, que todo mundo imaginou que... O bug do milênio? O bug do milênio, né? Eu me recordo disso. E eu imaginei que naquele ano eu já começaria a atuar como psicólogo. No entanto, não deu certo ainda. Comecei em 2001 a atuar como psicólogo. Estamos chegando a 2021, bota aí na conta 20 anos atuando. Caraca, é tempo pra caramba. Tempo. E você se formou aonde? Qual cidade foi? Formei em Londrina. Londrina. Formei em Londrina numa faculdade que se chamava na época Cesulon. Hoje é Unifil, mudou o nome. Unifil. É a mesma faculdade, mas recebe o nome de Unifil. Espetacular. Faculdade, professores maravilhosos que eu tive, assim, boas lembranças mesmo. Colegas de turma que carrego para a vida, na verdade. E cortando o teu assunto, você é de lá? A tua família é de lá, de Londrina ou não? Não, sou nascido e crescido aqui em Telêmaco, com muito orgulho. Fiquei meu tempo de faculdade, fiquei 5 anos da faculdade lá em Londrina, cidade maravilhosa, tive muito boa, só experiências boas em Londrina, e esses 5 anos que eu fiquei lá, daí tive uma proposta de colegas de turma da gente abrir uma clínica lá, juntos, mas eu achei que porque eu não tinha muito conhecimento lá em Londrina, talvez tivesse dificuldade em clientela. E acabei voltando para Telêmaco mesmo, onde eu comecei a... Que foi daí em 2001. 2001. Fiquei do ano de 2000. Eu gosto de falar disso, até que eu fiquei 1 ano sem atuar, porque a gente, quando sai da faculdade, você sai com gás total. Você quer sair no outro dia atuando e trabalhando, você aprendeu, você quer... pôr tudo em prática, né? O sangue tá no zóio. Tá, mas eu lembro que tinha uma professora minha que ela falou assim, um pouco antes da formatura, uns meses antes, ela falou assim, formatura é algo legal, porque você vê 2 tipos de choro. Um é o choro da emoção de ter terminado o curso, vai receber o diploma, e o outro choro é da expectativa de como que vai ser o futuro.
Porque você não sabe, você sai da faculdade, você não sabe se alguém vai te empregar dali um tempo, se você vai abrir uma clínica e vai ter os clientes que você espera. É algo bastante que cria uma ansiedade, te deixa assim inseguro. E esse 1 ano que eu fiquei aí sem trabalhar na área, né? Eu levo muito como experiência mesmo e falo com os jovens quando vão me procurar na clínica, porque tem momentos que você fica em desespero. Você fala assim, mas não vai aparecer um trabalho para mim, não vai dar certo. Você ficou esse ano parado porque você estava à procura de emprego. À procura. Na verdade, não fiquei totalmente parado, porque eu tive uma experiência também espetacular, eu achei, nesse 1 ano. Eu fui trabalhar no IBGE nesse tempo. Como não aparecia trabalho na área, daí teve um concurso para o IBGE para fazer o censo. Eu fiz o concurso para supervisor do IBGE e trabalhei aquele 1 ano como supervisor do IBGE. Nós éramos em 12 supervisores. Cara, foi uma das melhores equipes de trabalho que eu já tive na minha vida. Sou sincero em dizer. Isso de 2000 a 2001? Não, de 2000 a 2001. Até o final de 2000 eu trabalhei. Daí já comecei a atuar daí como psicólogo. Cara, que massa. Em 2001, eu tava na 3ª série. Ó, pra você ver, né? A minha felicidade era assistir Dragon Ball Z. Magnífico. Na verdade, até hoje, né? Não mudou muita coisa. Não muda muita coisa. E aí, você trabalhou no IBGE aqui em Telêmaco. Isso. Aqui em Telêmaco já. Cara, experiências... E... Tá, daí você ficou esse 1 ano trabalhando no IBGE e em 2001 você montou tua clínica? Não. Primeira proposta de trabalho que eu tive foi para trabalhar numa PAI. E essa PAI é algo bacana. Eu fui trabalhar, mas eu não tinha experiência mais aprofundada no trabalho com deficiência. Faculdade, essa foi uma experiência que não me deu muito aprofundada. Então, o que eu fiz? Quando eu fui convidado, eu voltei para Londrina, eu alugava a garagem do apartamento que nós tínhamos lá, eu alugava para uma senhora que era diretora de uma escola de deficientes. Daí eu falei para ela, não me arruma um estágio rápido? Não, arrumo sim, vai lá com as psicólogas lá. Daí eu fiquei um tempo lá fazendo um trabalho com elas para voltar e trabalhar na PAI. Comecei na PAI de Embaú, onde estou lá até hoje. Depois me chamaram para a PAI de Ventania para mim ser diretor lá. Fui diretor de uma escola de APAI. Fui diretor. Muito bacana. Daí trabalhei na PAI de Reserva, Ortigueira, a região aqui praticamente toda. Telêmaco, trabalhei aqui um bom tempo também na PAI. E depois fui trabalhando com clínica, onde eu estou até hoje. Você vê, em 2000, que é a minha dúvida? Hoje em dia se tem, por conta da internet, se fala muito de terapia, existe muito conteúdo na internet que... Pelo que eu me lembro, quando eu era adolescente, assim, que tinha colegas de escola que faziam terapia, tinha acompanhamento de psicólogo, existia uma demonização de fazer terapia. E até hoje tem muita gente que fala assim, isso é coisa de tongo, frescura, né? Eu achava isso, até quando eu precisei e busquei ajuda de psicólogo e tudo mais, inclusive me consultei com você. E como é que era nessa época aí, 2001, não tinha internet, era rádio, televisão, os meios, jornal de papel, os meios de informação. Como é que era nessa época o pessoal ir buscar ajuda psicológica? Legal a sua pergunta, mas muito boa mesmo a sua pergunta. Só para você ter uma ideia, quando eu me formei lá nesse período que eu voltei para Telêmaco, eu cheguei aqui em Telêmaco, nós éramos em 5 psicólogos. Eu fui o 5º psicólogo a chegar em Telêmaco. De Telêmaco? De Telêmaco. Só, cara. Dos pioneiros. E mesmo assim eu não conseguia trabalho. Você veja aqui que... Era escassa. Era bastante... Assim, as empresas não contratavam, as escolas também contratavam muito pouco, clínica não tinha tanta demanda. Hoje, nós temos um grupo de WhatsApp aqui dos psicólogos que participa desse grupo, pelo que eu contei esses dias, tinham mais de 35. Mas daí você vai fazendo a contagem, tem esse, cara, nós estamos no mais de 50 em Telêmaco. Eu fui o 5º, hoje nós estamos mais de 50 psicólogos aqui. E desses 5 que eu fui o 5º, 3 deles já nem atuam mais.
Então você veja que interessante, assim. E quando você fala assim, poxa, mas tem mais de 50. E como que estão esses psicólogos aí? Uhum. Pelo que eu vejo, estão todos trabalhando, cara. Você vê que mudança. Todos trabalhando, tem clínica, muitos têm clínica, outros trabalham na prefeitura, empresa tem uma boa demanda, escolas. Cara, mudou muito, muito, assim, essa percepção. Daí você fala assim, poxa, mas lá atrás tinha preconceito, tinha um estigma para quem procurava ainda psicólogo, psiquiatra, né? Sim. Mudou isso? Não, mudou, melhorou bastante, assim, mas ainda existe esse estigma. Porque se você pensar assim, você fala para alguém que você está com depressão, ainda existe um certo rótulo. Sim. Frescura. Tem muito disso ainda. A pessoa tá... Você fica lá deitado lá porque está com depressão, as pessoas podem ter outro lado preguiçoso, que você está com preguiça. Um quadro de ansiedade que tem muito hoje. E com essa pandemia, cara, aumentou que tem aparecido na clínica lá com questão de ansiedade bastante grande. Então as pessoas, às vezes, ainda criam um estigma ainda com isso. Melhorou muito. Mas a saúde mental ainda tem estigma. Deveria de melhorar mais ainda, as pessoas terem uma melhor aceitação, até mesmo com seu sofrimento. Até esses dias eu falei com um grupo de professores e estava falando para eles o seguinte, quando a gente tem um problema desse de ordem emocional, procurar o profissional, melhor opção. Mas quando você ainda não foi procurar o profissional, se você tiver pelo menos uma pessoa com quem você possa compartilhar do teu sofrimento, que você possa estar falando disso, já te ajuda muito. As pessoas precisam dar mais abertura para ser ouvida, porque a gente, quando é ouvido, melhora já as condições de saúde mental e emocional. De fato. Porém, às vezes a pessoa que está com depressão ou está com ansiedade, ela não sabe que está tendo isso, né? Como que identifica isso? Como é que uma pessoa que está... Lógico, tem angústia na maioria dos casos, existe angústia, existe, por exemplo, eu não aguento ficar em casa, ou não consigo ir para o meu trabalho, não quero ficar em casa porque eu não quero trabalhar, lá me faz mal. Como que a pessoa começa a detectar que vai precisar de uma ajuda profissional? Tem meio de saber isso? Tem. Nós falamos assim, eu gosto sempre de falar para os meus clientes, Will, assim, a psicoterapia não é apenas para quando você está no sofrimento. A psicoterapia deve de ser, e é um ideal, é que você vá para se conhecer mesmo, para se autoconhecer. Quando você começa a ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, você identifica muitas questões mesmo sua, que você mesmo vai mudando ou vai se adaptando. Mas quando a gente está num quadro de algum transtorno emocional, é muito comum de você ver uma tristeza profunda, que a pessoa tem que estar atenta, uma ansiedade. Daí, quando a gente fala de ansiedade, o que vem a caracterizar? Dores no peito, alguns têm suores nas mãos, alguns até queda de cabelo. Tem muitos que têm queda de cabelo com tudo isso. Então, existem sinais? Existem. As pessoas têm que estar atentas. Esse sufocamento que algumas pessoas têm. Cara, hoje, se nós formos falar de porcentagem de alguns transtornos, a gente acaba vendo que a maioria da população possivelmente tem algum transtorno emocional. Se você for pensar, depressão mesmo, 10% da população mundial é caracterizada com algum quadro de depressão. Possivelmente o que os estudos dizem, as evidências científicas dizem que isso vai aumentar mais ainda. Você pega quadro de ansiedade aí, em torno de uns 3%. Um TOC, transtorno obsessivo compulsivo, em torno de 2%. Uma deficiência, ou que seja ela intelectual, física, auditiva, em torno de 15% da população com algum tipo de deficiência. De deficiência intelectual, em torno de 4% a 5%. Então, você vai somando isso, o autismo, que a gente fala bastante hoje porque está sendo muito melhor diagnosticado e tem bastante autismo aí, em torno de... Estavam falando as evidências, os estudos aí, de uma pessoa para cada 57.
Caramba, é muito, né? É um número alto. É um número alto. Então, você vai vendo assim que tem muito pessoas com algum sofrimento emocional. Tinha uma camiseta que nós usávamos na época da faculdade que dizia assim, de perto ninguém é normal. É verdade, né? Um pouco disso. Resgatando um pouco de algo que o Will falou ali, daí eu fico... E até foi algo que eu falei com uma mãe uns dias atrás, que é o seguinte. Você falou assim, pô, eu em 2000 tava com 3 anos, você falou. Né? Eu tava no 4º ano do ensino médio, na 4ª série do ensino médio, deveria ter o quê? Uns 11 anos, eu acho. Deixa eu tomar uma água, eu vou falar algo sobre isso daí. O bug do milênio, cara. Quando falo do ano 2000, eu lembro na hora do bug do milênio. Você já ouviu falar disso? O bug do milênio? Eu era bem novinho nessa época. O bug do milênio era assim, se eu tiver errado, você me corrige, Pino. Mas era, quando virasse de 1999 para 2000, tinha-se a teoria que os computadores não iam compreender que o zero, porque era 99, né? Eles compreenderiam que seria 1900 e não 2000. Aí ia dar um colapso, novo, um colapso assim. Nas bolsas e tudo mais. Os computadores iam tudo zerar praticamente. E também tinha o negócio do milênio, da Bíblia, que era o ano do anticristo. Rapaz, mas... época que eu tinha medo, cara. Mas deixou muita gente com medo. Nossa senhora, eu lembro. Fim dos tempos. A gente passou a virada do ano em Sorocaba, lá na casa de uma tia minha em São Paulo. E era um sobradão, assim, a gente em cima, você vendo os fogos, eu abraçado no pai, eu falei, daqui a pouco. Daqui a pouco vem a bola de fogo. Mas, rapaz, nesse período que tinha de gente... Aqui em Telembo eu até cheguei a ver algumas pessoas na rua, e desses que ficam profetizando e tal. O fim do mundo. Em Londrina, então, no calçadão, tinha muita gente profetizando. Tinha um dia... hoje ainda aparece ou outro, assim, né? O mais famoso foi 21/2/2012, né? Que era o fim do calendário maia. Outro dia que eu fiquei com medo também, mas vamos voltar ao assunto que você ia falar. Quando eu tava falando você tinha 11 anos, e eu até falei com uma mãe esses dias, e tava lendo um livro que vai de acordo com o que eu também penso. Que assim, eu penso, e a gente começa a ver com os estudos e na clínica mesmo, que ser adolescente e criança hoje é muito mais difícil do que na nossa época, e até mesmo na época dos nossos pais. Por causa da facilidade de informação que as crianças têm? Também. Porque você pensa bem, pensando numa época nossa, e vocês acho que viveram um pouco disso ainda. Nós não tínhamos... Comercial tinha um pouco de comercial na TV, tinha... Se saía na rua, tinha um pouco de comercial, mas nada tão intenso. Na minha época mesmo, as pessoas tinham roupas de marca, tinham tênis igual um Nike aí, tinha, lógico, mas era uma ou outra pessoa que tinha. A maioria não usava, porque não tinha poder aquisitivo para ter, era difícil e tal. Então a maioria não tinha. Mas você desejava ter? Lógico, a maioria desejava ter, mas era um desejo dentro não tão intenso, porque você não era pressionado a isso. Porque não eram muito poucas pessoas que... Então, não tinha uma pressão tão grande. Hoje, se você for avaliar, os jovens, eles são pressionados o tempo todo, assistindo os YouTube que eles assistem, assistindo a Netflix, assistindo a TV, ou na rua, eles saindo, na internet. O tempo todo eles são pressionados a comprar. Sim. O tempo todo ele... E se ele não estiver dentro desse padrão de compra... Ele não se encaixa na sociedade. Ele não se encaixa. Isso era uma coisa que eu ia linkar. Tipo, na escola, assim, a gente via muito isso, né? Chegava um amigo com um tênis novo, aí você já ia lá e falava, mãe, mas por que meu amigo tem um tênis e eu não tenho? Então, tipo assim, vê muito, assim, tipo, de um tempo pra cá, essa necessidade, né? Se você não tem, você não tá no grupo. Ou você tá em grupo tal, você não tá no meu grupo. Então, essa divisão também, né? Acontece muito mais hoje. Porque no nosso período você não tinha. A maioria não tinha. Era o teu convívio ali e você chegava em casa, acabou, né? E acabou. Então, você não era pressionado. A mesma coisa com o padrão físico. Hoje você vê uma cobrança muito grande nas mídias aí com relação ao padrão físico. Na nossa época, poxa, tinha cobrança disso,
Talvez um ou outro tirasse sarro do outro, brincasse, e tal, mas algo que não era tão impactante. Sim. Porque você não era pressionado por todos os canais a estar neste padrão, como hoje acontece. Sim. Hoje acontece muito disso. Tem um autor, ele se chama de Jurs, ele falava o seguinte, ele tem um sociólogo também, que é o Zygmunt Bauman, que fala muito em cima disso, que ele diz o seguinte: o Bauman, ele fala que os nossos avós, durante toda a vida dele, eles não vão ver a quantidade de propaganda e informação que a gente vê num dia. Nossa! Cara, é verdade. É verdade. Meu avô morava no sítio, cara. O que ele teve de propaganda na vida dele? Muito pouco. Escutava o radinho dele, a pilha lá, uma propaganda ou outra. Agora, e nós? Você ligou ali a tua rede social, propaganda o tempo todo. Cada postagem, cada 5 postagens já vem uma propaganda embaixo. Isso é ruim? Não, faz parte da nossa sociedade, faz parte. Mas nós vamos ter que aprender a trabalhar com os nossos jovens e as nossas crianças a respeito disso. E muito. Porque vai ter um sofrimento, já tem um sofrimento impactante. Tem uma pesquisa da USP que fala que vê o quanto que isso é sério. Em cada 3 adolescentes, 1 sofre de ansiedade ou de depressão. Mas um fato curioso que você disse aí sobre a questão das propagandas. O meu pai, ele nasceu em 1969. Então, na época do regime militar aqui no Brasil, ele era... já era adolescente. Quer dizer, na verdade, ele já estava na época assim dele sair, era os anos 80, o final, né, do regime ali. E eu pergunto para ele, ele fala que ele lembra que o Brasil era um regime militar, que tinha lá as tretas, mas era algo totalmente comum. Hoje, a gente tem uma informação dessa época, é tão fácil você acessar e pesquisar o que aconteceu na história dessa época, que quem viveu a época não tinha. Que não tinha. Não tinha. Então, assim, o tempo passado é diferente, e eu acredito que isso da questão das propagandas, de você ter, se você não tem um iPhone 12, você não pode se encaixar na sociedade, porque fim do ano agora lançou o PlayStation 5. E eu sou um cara que joga videogame, gosto dessas coisas, jogo no computador e tal. E quando lançou, eu comecei a ver muita postagem do pessoal recebendo o PlayStation 5. Falei, puta que pariu, eu preciso comprar um PlayStation 5 pra mim, cara. E comecei a ficar com aquilo, sabe, cismado. E a Camila falando, não, mas por que eu tenho um Xbox One, você já tem um Xbox One aí, o mesmo jogo que você joga aqui, você joga no Play 5. Eu falei, não, mas é o Play 5, eu preciso de um... A cor é diferente. Eu preciso de um Play 5. Aí eu comecei a ver que todos os jogos que estavam lançando para Play 5 tinham pro Play 4 e também pro meu Xbox. Eu falei, mas pera lá, mas por que eu vou comprar um Play 5? Eu não tenho nem dinheiro pra comprar o Play 5, né? Mas ia passar o cartãozão lá. Não, 12 vezes vai. Mas por quê? Porque eu tava sendo bombardeado de todos os lados por propaganda de Play 5. Gente recebendo, postando store que tinha recebido o Play 5. Eu falei, puta que pariu, eu preciso. E é fato. Mas você sabe que na faculdade teve um debate um dia, que fica muito claro na minha memória, um debate sobre se era a questão, se a televisão, porque eu não era nem mídias sociais na minha época, se a televisão tinha alguma influência, era bem esse o tema, se a televisão tinha alguma influência no comportamento das pessoas. Era esse o tema. Cara, vocês não têm ideia da discussão que deu. Tinha uma parte da turma que dizia que sim, que causava uma mudança no comportamento, que muito do comportamento às vezes vinha em função de... E uma outra parte da turma não, dizia que isso... Se você colocar esse tema hoje para ser discutido, eu imagino que se não for todos da turma, uma boa parte vai falar assim, não, comportamento é moldado muito pela mídia. É muito moldado pela mídia. Você vê lá, você acaba seguindo um padrão. Você até falando da questão do celular. Na minha turma da faculdade, no último ano foram ter celular, alguns alunos. 3 alunos. Aquele celular que todo mundo fala, o tijolão, né? Só recebia ligação. Porque era muito caro fazer a ligação. Então só tinham 3.
virava piada na turma, aqueles 3 que tinham celular. Você falava assim um com o outro assim, oxe, por que esses 3 têm celular? O que eles querem? Só para carregar, porque daí você carrega, não sei se vocês lembram, você carregava do lado na cinta, assim, para mostrar. Para mostrar. Por que só para ficar se mostrando? Aqui era meio, ou como dizia, se amostrar, né? Eles querem só se amostrar. Ninguém não tocava nunca aquilo lá, né? Mas a pessoa ficava. Hoje, quem não tem celular? É estranho, né? Computador mesmo na turma. Também tinha uns 2 ou 3 de computador na turma lá. E a gente não via necessidade de ter computador. Você ia lá na biblioteca, buscava, tinha que ter várias indicações de livro, então você pegava uns 4, 5 para fazer teu trabalho lá, fazia as citações do livro lá. E, boa, hoje você não faz nada. Hoje todo mundo vai para o computador, na internet e tudo. Então, é uma mudança gigante em muito pouco tempo. Uhum. Em muito pouco tempo. E para você se adaptar a tudo isso, cria uma ansiedade, uma angústia. Você gasta muita energia. Muita energia. Agora você pensa para esses jovens aí que são o tempo todo impactados com propaganda, mas com informações também. Todo tipo de informação. Tem algo também que no nosso tempo, e eu entendo que é diferente, mas que faz é interessante de comentar. Provavelmente, parte dos brinquedos que vocês tiveram, assim como eu, muitos foram construídos. Sim. Eu, na minha época, andei de carrinho de rolimã. Você tinha que construir teu carrinho de rolimã. A gente soltava a pipa, você tinha que fazer a tua pipa, teu bidê. E a melhor experiência era você ir fazer. Você ir fazer. A minha pipa. Você brincava na rua, você tinha um espaço. Jogava a bola. Hoje, as crianças, os jovens não têm espaço. Porque como que ele vai brincar na rua? Não pode, não tem. Carro perigoso, né? É perigoso, carro passando todo o tempo, a criminalidade aumentou muito. Então é inseguro. É muito inseguro mesmo. E eles não têm essa possibilidade, então, dessa autonomia até mesmo para fazer, para construir. Eles acabam ficando um pouco na dependência de um adulto que possa estar sempre auxiliando. Em cima ali, né, para cuidar. Cria impacto na vida deles? Cria. Por isso eu digo para vocês assim que eu entendo, e no livro que eu estava lendo, da Montessori, ela dizia isso, que hoje essas crianças, esses adolescentes, eu entendo que há um sofrimento muito maior do que nós vivenciamos. Uhum. E isso você vê pelas estatísticas, traz muito isso mesmo, de quantas crianças e adolescentes com ansiedade e depressão. Cara, é uma loucura. Vamos para a pergunta, Joe? Dá para ir, né? Já vamos achando uns temas aí e linkando o nosso linkando a conversa. Mas é troço doido. Hoje em dia tá muito esquisito. Muito esquisito mesmo. Falando em questão cultural da TV, da internet, ditar regras. O Big Brother, por exemplo. Tem algumas mulheres lá que estão usando bandana. A mulherada hoje posta story usando bandana. Por quê? Antigamente era muito novela, né? Novela ditava a vestimenta. Até me recordo, não faz muito tempo, acho que em 2013, tinha uma novela que tinha uma delegada maravilhosa, mulher, e ela usava umas rouponas, tipo uns macacão assim, diferente. Eu via muita gente usando aquele tipo de roupa. Terminou a novela, acabou. E tem algo que você pensa assim, a gente tá falando de quanto que esse daí eu falei do meu avô, né, que morava no sítio, né? Você pensa a vida do meu avô, né? Ele levantava, e eu imagino, porque quando eu passei muitas férias lá com eles, então eu não sabia de horário, mas eu via que estava à noite, ainda a hora que ele levantava, e a gente levantava junto com eles. Então meus avós levantavam, eu imagino, em torno de umas 5 horas, 5 e pouco da manhã. Então a gente levantava junto, porque daí minha avó ia tirar leite da vaca, e a gente queria pegar o leite para ir já tomar o café junto. Tinha muito disso. Então ele acordava às 5 horas da manhã, cuidava das criações, cuidava da roça e tal. E daí, umas 4 horas da tarde, até antes disso, encerrava o dia de trabalho dele. Uhum. Que quando o sol estava muito forte, encerrava o dia de trabalho, daí ele ia para casa, cuidava um pouco mais das criações, mas daí ia lá para tomar seu chimarrão, para sentar próximo do fogão a lenha, para contar, meu avô era um
um ótimo contador de causo, que a gente falava contador de causo. Sim. Então a gente sentava junto para escutar os causos do meu avô. Então ele ficava muito... Era um ambiente muito familiar ali. Minha avó sempre cozinhando ali, todos juntos. Hoje, o pai sai de manhã para trabalhar, normalmente volta à noite. 6, 7. 7, às vezes até mais. Uhum. A mãe normalmente trabalha também. Porque hoje a sociedade é dessa forma. É comum. A mãe trabalha também, às vezes trabalha em vários turnos. Essa criança, ou ela fica na escola, fica um babá, ou fica com os avós, que acontece muito disso. Uhum. Mas aquele ambiente familiar de praticamente todo mundo junto ali, compartilhando todo esse ambiente de conversa... Já é mais raro, né? Já é mais raro. Muito mais raro. O trem tá feio. Então, a primeira pergunta aqui, e também é um dos nossos objetivos, né? Já sei qual que é. Alguém mandou assim, Fernando, patrocina ou Will? Essa é a minha digníssima esposa, porque ela sabe que uma consulta psicológica pra mim sempre é bem-vinda. Olha aí, isso e antes da gente começar a gravar aqui, a gente fez uma consulta para ver se a gente tava mais ou menos. Na verdade, o convite, lógico, a gente convidou o Fernando porque o Fernando é um ótimo psicólogo, disso a gente não tem dúvida, mas também pra gente fazer uma terapia, né, Joe? Na faixa. Já vem o golpe, né? Já vem o golpe tá aí, né? Vamos ver se... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui também o meu. Aí eu vou te ajudando aqui, intercalando. Aqui tem alguém que perguntou assim, você acha que é preciso ir no psicólogo apenas quando estiver algo errado? Não. Eu até acho interessante ir antes de ter algo errado. Porque a pessoa vai se autoconhecendo. Se conhecendo... A gente falou de Big Brother, daí você vê quanto que é interessante a pessoa se conhecer. Essa menina que estava lá e agora saiu... A Carol Conká. Eu não sei se vocês viram o que ela disse, né? Ela falou que ela estava... Fugiu as palavras, mas mais ou menos isso. Ela quis dizer que ela estava perturbada. Ela entrou lá, cheio de problemas, e daí perguntaram assim, mas você acha que você deveria de ter... Você se arrepende de ter ido para o Big Brother? Ela falou, me arrependo totalmente. Eu não deveria de ter ido para lá carregando os problemas que eu tinha. Demonstra que ela não se conhecia. Sim. Antes. Ela teve que passar por uma prova de fogo daquela lá e causar todo o problema que ela causou para os outros e para ela mesma, para se conhecer um pouco. Então, assim, se você se conhecer, a tendência, a possibilidade de você correr alguns riscos é muito menor. E até mesmo de você passar por mais sofrimentos emocionais. Então, a terapia é muito para um autoconhecimento mesmo. E é lógico, se você tiver um sofrimento emocional, vai funcionar muito bem. Mas o autoconhecimento vale muito. Sensacional. Uma outra pergunta aqui. Como diferenciar a depressão da tristeza? Então, a tristeza, é legal essa pergunta assim, né? Porque a tristeza, todos nós temos momentos de tristeza. Ou seja, por uma perda que a gente tenha, seja de uma pessoa querida, ou até mesmo de algum objeto, ou de um trabalho, qualquer perda, traz algum sofrimento para nós, traz tristeza. Quando essa tristeza ela vai se prolongando e não há um cessamento dela, é bastante relevante a gente estar avaliando. E assim, na depressão, essa tristeza é bastante profunda e muitas vezes ela não tem uma razão específica. A pessoa não consegue... Mas por que você está triste? A pessoa não consegue nem identificar o motivo da tristeza, mas ela tem uma tristeza profunda. Muitas vezes busca o isolamento. Na maioria das vezes essa pessoa busca o isolamento. Ela não quer ter contato com o social, com outras pessoas. Então ela busca o isolamento. Então a depressão está muito associada a essas duas características, assim, ao isolamento e uma tristeza, mas tristeza profunda. Diferente daquela tristeza passageira, ou que não seja passageira, mas que não te impede de de levar uma vida, vamos dizer, normal.
por exemplo, a perda de um familiar ou algum acontecimento, né? Tipo, você vai ficar triste algum tempo, mas logo vai voltar à normalidade. Né? O que eu vejo muito que o pessoal busca é sempre a felicidade plena. Eu acredito que isso não exista. Existe alguém que seja feliz plenamente, eternamente, porque até onde eu sei, a felicidade é uma reação química do cérebro, né? Então ela acontece e passa. Então o filósofo lá, o Clóvis de Barros, ele fala algo nesse sentido e eu acho bacana. Ele diz assim que a felicidade são momentos. E é esses momentos que a gente tem que vivenciar. E eu falo algo além, eu falo a vida, e eu entendo assim, a vida não é fácil não. De modo algum. A vida é difícil, é você todos os dias numa batalha, mas existem momentos de prazer, existem momentos de alegria, sim, e a gente tem que aproveitar esses momentos, porque virão momentos de tristeza, virão momentos de conflitos, virão momentos de desafios intensos, e a gente, que isso faz parte da vida. Mas os momentos de alegria a gente tem que viver muito intensamente, que são importantes. Mas são momentos. Não existe alguém que viva uma felicidade plena. Eu acho que não é possível isso, né? E nem seria legal também. Uma pergunta aqui. Como sei que preciso de terapia? Então, é algo legal, né? A gente pode procurar terapia, como eu falei, por autoconhecimento, ou quando você tem alguma dificuldade que está te atrapalhando na sua vida cotidiana, seja ela na tua vida familiar, seja ela na tua vida profissional, ou até mesmo na tua vida de acadêmico, de estudante. Então, é muito comum de eu atender na clínica, vamos dizer, se você pensar em crianças, é muito comum de eu atender crianças com alguma questão de ordem acadêmica, que está com alguma dificuldade ali de aprendizagem. Dos adolescentes, você vê muita questão de ansiedade, até mesmo depressão, hoje está muito comum no adolescente, mas e no adulto daí são variadas as formas, né? São os sofrimentos mesmo, questões de relacionamentos interpessoais, tem muitas pessoas que têm dificuldade de relacionamento interpessoal, timidez também, a gente acaba encontrando na clínica alguns casos de timidez que vão para buscar e até mesmo se conhecer. Timidez é um trem complicado. Eu fui tímido por muito tempo na minha vida. Eu também. Não, mas é sério, eu mesmo. Não, eu não fazia nada. Você acha que eu ia estar fazendo isso hoje? Se fosse uns 7 anos atrás? Teve um período da minha adolescência quando começou a me dar espinha. Acne. E, cara, eu tinha uma vergonha daquilo e eu não conseguia, eu não gostava de sair de casa, cara. Eu ia pra escola porque eu era obrigado a isso, senão eu não iria. E é a timidez, né? É um troço que é complicado. Você sabe que eu dei aula na FATEB, dei aula por 7 anos lá para vários cursos, e eu sempre colocava para os alunos apresentação de trabalho. E a gente escutava sempre reclamação dos alunos. E eu falava para eles, olha, gente, eu lembro do meu período de faculdade, o quanto que as apresentações de trabalho na frente eram temerosas, traziam sofrimento, mas o quanto que elas trazem uma experiência para a tua vida. Você pode até, às vezes, sentir uma dificuldade na hora da apresentação, mas você vai treinando isso, e para quem é tímido, muito mais. Uhum. Você pode ir explicando, até falava para os alunos, fala para mim, você tem timidez? Então vamos ver uma forma, um tempo menor para você apresentar, mas para você ir se aprimorando, para você ir se soltando. É a experiência, é o momento para você se soltar. Ainda mais quando você está numa turma de faculdade que pode ser que você não tenha amizade com todos, mas que deve existir um ambiente de respeito maior, de conhecimento ali, e que as pessoas sabem que é um momento de aprendizagem. Então tem que se arriscar. É um momento para a gente ir se soltando. A professora Val, lá de Figueira, porque nosso podcast é internacional. Então, chegou lá em Figueira. Tá chegando lá em Figueira já. Minha digníssima mãe mandou um perguntão, rapaz. Doutor Fernando, qual o impacto que esta
pandemia poderá causar em nossas crianças e adolescentes? Mais ou menos que a gente já conversou, né? Visto que muitos passam a maioria do tempo com o celular nas mãos ou em frente a computadores e televisão. E o diálogo entre pais e filhos está cada vez mais distante. Grande abraço. É mais ou menos... O impacto, gigante. Mas gigante. Nós vamos, provavelmente daqui a um tempo, nós vamos ter pesquisas aí apontando isso, de evidências científicas, mas é gigante. A gente vê que é gigante porque eu atendo os adolescentes, as crianças lá na clínica, e eles falam que eles querem voltar para a escola. Eles querem ter contato com os colegas. Pensa nós aqui, qual que foi o período da nossa vida mais bacana? Período escolar. Escola. As melhores experiências da vida normalmente estão associadas ao período escolar. E essas crianças estão privadas disso. Então elas querem, não tenha dúvida que elas querem muito. E eu até falei, eu gravei um áudio lá que eu coloquei no Instagram, falando sobre a questão da educação no período de pandemia. E algo que eu falei lá, eu lembro bem, que eu dizia assim, as crianças hoje, elas estão muito adaptadas com celular, com internet, com esse negócio online, assim, eles estão muito adaptados. Porém, a educação online, eles não se adaptaram. Uhum. Eles não se adaptaram. Eu ouço de todos eles não gostam. Hoje mesmo ouvi de um menininho lá, falei, você gostou do ano passado que foi online? Não, odiei. Eu odiei, não gostei nem um pouco. Então, eles não gostaram. Eles não conseguiram nem aprender o quanto eles poderiam por ser online. Então, vai trazer prejuízo gigante. Vai. Tanto na questão emocional, nós vamos sentir isso, já estamos sentindo. Os pais estão reclamando de crianças mais ansiosas, de crianças mais agitadas em função da pandemia, quanto no aspecto intelectual. O ensino à distância, eu vejo, eu tenho priminhos lá de 11 anos, e o quanto até minha prima parece que ela vai melhor, sabe, em casa, assim, ela curte. Agora o meu primo, ele não gosta de ficar na frente do computador para fazer atividade. É uma dificuldade que ele tem, sabe? Não que ele queira voltar para a escola. Não, mas eu acredito que se ele voltasse seria melhor para ele. E hoje ainda, a sorte é que nós temos algo que se chama Educação para Todos. É um projeto que já vem há algum tempo, eles vêm falando de educação para todos. O que quer dizer essa educação para todos? Vou usar até um termo de senso comum, ninguém pode ficar no meio do caminho. Como assim? Então uma criança que tem o TDAH lá, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ela tem essa dificuldade? Vamos ver os meios que a gente tem para ajudar. Vai encaminhar para um psicólogo, para um neurologista, para ser avaliado, vai tomar medicação, o professor vai colocar sentado na frente lá para ajudar esse aluno, para conter, para diminuir o déficit de atenção. Então, vão criar estratégias. Na minha época, talvez na de vocês também, uma criança com déficit de atenção ficou para o caminho e abandonou o estudo. Eu tenho certeza de alguns colegas que eu lembro que abandonaram o estudo, hoje, eu acredito que tinham déficit de atenção. Então, uma criança com um grau de deficiência ou até um rebaixamento intelectual pequeno. Hoje, o psicólogo lá avalia, tem um rebaixamento que vai para uma sala de recurso, se cria estratégias para ajudar. Na minha época, ficava para o caminho. Uhum. Essa criança ia abandonar, não ia terminar os estudos. Hoje, então, o estudo, assim, sendo uma educação para todos, você tenta atender a todos mesmo. Lógico que ainda não é o essencial, mas é muito melhor do que aquele período. Então, se nós tivéssemos aqueles alunos hoje, já teriam ficado muitos para... Tem mais pergunta aí, Joe? Não, é isso. Voltando à questão dos... Eu me recordo que tinha um menino que estudava comigo e ele tinha bastante dificuldade de aprendizado. O que aconteceu? Eles... mudaram ele e ele foi estudar num colégio para crianças especiais. Acho que era pai, se eu não me engano. Provavelmente. Só que tinha assim ele tinha uma dificuldade de aprendizado, mas não era num nível assim que precisasse ir para uma escola de crianças especiais. E eu me recordo que quando ele foi, ele sofreu. Também tinha as piadinhas, porque eu lembro que o colégio era próximo da onde a gente estudava. Então tinha as piadinhas dele estar estudando lá e tudo mais. Hoje eu não vejo mais ele, mas até alguns anos atrás que eu fiquei sabendo dele, ele não tinha se formado bem, assim, meio que
até hoje depende da família dele para sobreviver, sabe? Não sei se influenciou na formação. Na formação, né? Pode ser. A mente é algo incrível, né, É Fernando? espetacular. A mente é massa demais. É espetacular. E assim, com os estudos, hoje a gente tem muito mais estudos assim, relacionados à mente mesmo. E estudos neurológicos aí, sempre aprofundando, a gente vai conhecer muito mais ainda do nosso cérebro, da nossa mente, da nossa capacidade aí. Eu quero viver ao ponto de conseguir mover as coisas com a mente. Você já consegue, Fernando? Seria espetacular, Seria espetacular. Se tiver um imã, dá certo. Eu quero viver até o ponto, sabe do quê? De ver uma nave espacial encontrando vida fora. Aí você falou um negócio que é meu sonho, cara. Eu vou achar muito legal. Eu não vejo a hora disso acontecer e eu acredito que não vai demorar não, viu? Se depender de você... eu não acredito que eles estejam aqui. Mas que deve ter, não é possível, né? Eu acho que tem. Tem sim, não é possível. Então, antes da gente finalizar realmente o papo, queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Claro, mais uma vez. A Oficina do Luizinho, lá no Embaú, precisou mexer com moto, restauração, manutenção, Oficina do Luizinho. E aquele assado no domingo, aquele frango, aquela costelinha de porco, top, de boi. Coisa boa. Passarinho assados lá no Lobas. É isso aí. E também agradecer a galera da AS Sonorização, essa empresa de som fantástica aí. Estamos nesse ambiente aqui top. Agradecer eles aí por todo o apoio. Quer passar teu @? É isso que eu ia falar. Se alguém quiser consultar com o Fernando. Legal. Vai ser @Fernando Psicólogo. Depois a gente coloca lá na descrição. Colocamos também aqui. E é isso aí, meu irmão. Queria agradecer você. O papo inteligente. Tá acima do nosso nível, né, Joe? Você viu? Quem viu o primeiro episódio lá, só cara? Bobeira, né? Veio pra um papo desse aqui, sensacional. Agradeço vocês o convite. Tamo junto. Vai ter a próxima tomando uma cervejinha. Isso é muito bom. Sucesso pra vocês. Valeu. Muito obrigado pela presença. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. E o link do Apoia-se tá na descrição. Valeu, galera. Valeu. Até mais. Valeu.